Tudo bem? Veremos hoje o capítulo de número 30 do livro de Isaías. Isaías adverte Ezequias e o povo de Deus a confiar no Senhor, não no Egito. Abra aí a sua Bíblia para você conferir o que estamos falando. O livro de Isaías tem 66 capítulos e estamos no capítulo de número 30. Nós lembramos que o propósito de Isaías era incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e os futuros exilados a confiarem que após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. O livro de Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos, hein? E é nele que nós estamos fazendo nossas reflexões e como nos parece tão atual. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração, todos os dias aqui com a palavra de Deus que se deixa achar quando nós o buscamos de todo o seu coração, todo o nosso coração. Do Deus que nós devemos adorar, que um dia veio aqui, esteve conosco e falou que voltaria e nos prometeu a vida eterna. Estamos aqui desde 2016 com esse projeto. Iremos até 2019, quando iremos concluir. Então abra aí a Bíblia no capítulo 30, que você vai ver que a parte que nós estamos vendo corresponde ao período entre 740 e 686 a.C. E nós estamos vendo que, também como tínhamos dito, que estamos primeiramente vendo nesses capítulos, os oráculos acerca dessa invasão promovida por Senaqueribe, que oportunizou ao profeta muita coisa a dizer, especialmente importantes para Judá e o rei Ezequias. E nós estamos dentro dos oráculos do profeta relacionados a Ezequias, vendo o problema do Egito, que vai ocupar os capítulos 30, 31 e 32, com 2 ais. Ezequias não se lembrou do Senhor, mas buscou nos egípcios ajuda contra as forças assírias. Esqueceu-se do Senhor. Tal como Acais, antes dele, ele confiou mais nas outras nações do que no Senhor. Isaías condenou as ações de Ezequias. Dividiremos essa parte 2 em 9 sessões que tratarão desses dois temas interessantes em forma de contraste, em relação à confiança no Egito e à confiança no Senhor. A nossa tendência natural é confiar mais no que é visível, no que é palpável, do que no Deus invisível. Mas nossa tendência natural é mais confiar nas nossas finanças e no poder econômico do que nas provisões do Senhor. Mais nos médicos, drogas e remédios do que no poder de cura do Senhor. Essa é a nossa tendência natural. O andar pela fé, ele parece-nos mais complicado. Então vejamos essas 9 partes. 1. Isaías adverte quanto a confiar no Egito. 2. Isaías acusa Judá de não confiar em Deus. 3. Isaías chama ao arrependimento. 4. Isaías proclama que apenas o Senhor poderia trazer bênção e alegria. 5. Isaías enfatiza que a Síria seria destruída. Isso tudo nós veremos no capítulo 30. Depois, Isaías pronuncia um ai contra aqueles que confiaram no Senhor, capítulo 31. Isaías demonstra que a intervenção de Deus é a única esperança de Judá, também no capítulo 31. Depois, Isaías declara que tudo ficaria bem quando Deus colocasse governantes justos para substituir aqueles que haviam fracassado na liderança nos dias de Ezequias, já no capítulo 32. E 9, finalmente, Isaías chama o povo a que abandone a falsa confiança e que ele espere no Deus, no Espírito de Deus. Então vejamos Isaías advertindo quanto a confiar no Egito. Vai no capítulo 30, do verso 1 ao 7. Quem era o Egito? Para dar a Israel suporte nas desventuras que poderia, porventura, passar. Confiar no Egito era confiar em algo que não poderia oferecer apoio nem libertação do poder assírio, mas era palpável e podia ser visto e conferido. Eles estavam vendo. O Egito estava ali, parecia mais fácil.
Temos aqui o quarto ai contra os filhos rebeldes, anunciando uma terrível sentença provinda do Senhor contra eles. Como os planos de Ezequias não provinham do Espírito de Deus, a dependência de outras nações, ao formar aliança com elas, demonstrava mais ainda falhas em confiar em Deus. Os habitantes de Judá não apenas haviam se afastado da lei de Deus, como também acrescentaram a esse pecado a recusa de depender de Deus para justamente acrescentarem pecado sobre pecado. Verso de número 1. Não é à toa que, para nos aprofundarmos no pecado, precisamos, antes de tudo, colocar máscaras ou nos disfarçarmos diante do sol da justiça que nos incomoda. Ninguém comete pecado sem primeiro usar de desculpas para se esconder da face do Deus vivo. Você creio que você me entende pelo que eu estou falando. Nós não temos essa cara de pau de pecar sem ter uma desculpa, ou sem estar escondido nas trevas, no oculto. Ah, eu sou fraco mesmo. A carne é fraca. Ah, Deus não se importa. Ah, ninguém me vê mesmo. Estou abandonado. Ah, Deus está lá no céu cuidando das suas coisas. Você sempre tem que se armar de uma desculpa para usar ela para fazer o pecado. Em 701 a.C., ao descer do Egito buscando refúgio, é que Judá contou com as tropas egípcias contra Senaqueribe. Somente depois dos repetidos apelos de Isaías é que Ezequias voltou-se para Deus. O povo não havia aprendido ainda que somente Deus seria capaz de conceder ao seu povo a proteção contra o perigo e a libertação daqueles que confiassem nele. A força de Faraó, que tanto confiavam os filhos rebeldes, se tornaria para eles em vergonha e confiança nessa sombra do Egito em confusão. Os seus príncipes já estavam em Zoá, no delta, e os seus embaixadores em Anis, 80 quilômetros ao sul do Cairo. Era em vão que eles carregavam os despojos de Judá pelo difícil deserto do Negueb, cenário onde foram realizados muitos acordos entre Judá e o Egito, até o Egito. A gabarola, que nada diz, verso 6, era uma alusão a um antigo mito do Oriente Próximo que detalhava a vitória dos deuses sobre o caos. O Senhor foi vitorioso e o Egito frustraria as expectativas de Judá. Dependência, confiança e relacionamento. É isso que Deus estava buscando nesse povo, que eles dependessem dele, do Senhor, que confiassem no Senhor e não no Egito, e que com ele Deus estabelecesse relacionamento, que é a sua aliança. Parte 2. Isaías acusa Judá de não confiar em Deus. Dos versos 8 ao 14, Isaías acusa os habitantes de Judá de rejeitarem a profecia durante esse tempo e que, em consequência, haveria de sofrer muito por causa disso. Esses oráculos relativos à insensatez de depender do Egito deveriam ser registrados por escrito como testemunho, pois eles serviriam como um lembrete às gerações futuras. Eles estariam rejeitando a sabedoria piedosa que fora transmitida por meio de Isaías. Embora a pregação de muitos profetas ia ao encontro das expectativas do povo, Isaías falava sobre a inspiração do Espírito Santo e debaixo da obrigação de uma visita divina, trazendo palavras de julgamento. Também hoje há muitos pregadores e pastores que pregam justamente o que as ovelhas gostam e não do que necessitam elas, conforme entende o pastor amigo ou amante de si mesmo. Você tem que tomar muito cuidado com essa mania de querer agradar todo mundo e desagradar a Deus. Estudar a história é ver que o homem continua o mesmo, desde a sua origem, e que, portanto, os erros e acertos históricos continuam os mesmos e até se repetem, obviamente com a nova máscara do futuro. Uma vez que esses homens se recusam ou se recusaram a ouvir os profetas de Deus, eles terminariam ouvindo o próprio Deus em julgamento, por meio da palavra de pregação de Isaías, versos 8 e 9. Era a palavra de Deus pregada por Isaías. Eles rejeitavam a palavra da pregação e confiavam na opressão e na perversidade, no pragmatismo da liderança de Jerusalém.
que com frequência fazia uso dos meios perversos que resultavam em opressão. Sua teimosia e sua resistência ao Senhor e a dependência do Egito precipitariam sua queda repentina, verso 14. Ou seja, como a brecha de um muro alto, ou como se quebra o vaso do oleiro, isto é, uma ilustração da destruição que poderia ser repentina e total, respectivamente. A parte 3, Isaías chama ao arrependimento, aqui no capítulo 30, dos versos 15 ao 18. Isaías faz um chamado ao arrependimento dos versos 15 ao 18, onde Judá é chamada a arrepender-se da sua falta de confiança em Deus. Voltando e descansando no Senhor é que eles seriam salvos, e não indo atrás do Egito. Somente o Senhor daria ao novo aquilo que ele procurava no Egito. O Senhor é a força do seu povo e ele será vitorioso. Ezequias e Judá estavam dependendo de força militar e de estratagemas em vez de confiarem no Senhor. Assim, no verso 17, há uma inversão dessa força do Senhor, da promessa de Deus de dar ao seu povo a vitória. Eles fugiriam em número de 1000 contra apenas um deles, ou de 5 deles. 5 deles, então, fugiria de todo o exército, se um fugisse de 1000. O permanente desejo de Deus era que Judá se arrependesse, de modo que Deus pudesse continuar a mostrar a sua graça, a sua compaixão, os seus milagres. No entanto, a escolha deles era pela rejeição do Senhor. Era pelo que os seus olhos viam. Era pela força do Egito, que não podia ajudar. Em sua justiça, Deus não deixaria o pecado impune para sempre. Ao enviar Cristo para ser a propiciação pelos nossos pecados, a justiça de Deus ficaria para sempre satisfeita. Romanos 3, de 21 a 26. Parte 4, Isaías proclama que apenas o Senhor poderia trazer bênção e alegria. Vai do verso 19 até o verso 26. Isaías garante aos habitantes de Jerusalém que eles receberiam a restauração de bênçãos e muita alegria caso se arrependessem e chamassem a Deus com fé. O povo habitará em Sião e em Jerusalém e não mais chorará, pois o Senhor se compadecerá deles quando clamarem e invocarem. Ao contrário dos rebeldes, eles andariam no caminho do Senhor. Em resposta às suas orações, Deus enviaria chuva refrescante que renderia alimento em abundância. E até os animais de trabalho também desfrutariam da bondade de Deus. É do Senhor que vêm todas as coisas, embora às vezes achamos que nossa ciência é que nos produziu o bem que recebemos. Se Deus não age e retém a sua bênção, em vão trabalham na lavoura os que semeiam. O Senhor é que te dará chuva sobre a tua semente, com o que semeaste a terra, como também pão da novidade da terra. E esta terra será fértil e cheia. Até o seu gado pastará em largos pastos. Verso 25, dia da grande matança. No verso 25, no dia da grande matança, ou o dia do Senhor, onde se abaterá as torres altas, que representam um orgulho humano, haverá em todo alto monte e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, as quais são abundantes as bênçãos de Deus que cairiam sobre os seus filhos. Até a luz da manhã será 7 vezes maior. A luz da lua será como a luz do sol. Deve ser quente, hein? E a luz do sol 7 vezes mais que isso. Meu Deus! Isso no dia que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Embora merecesse, Deus jamais abandonaria o seu povo, pois Deus está com o seu povo. Assim como você, pastor, que cuida de ovelhas, tem que estar com o seu povo, com o povo de Deus. Não é seu, é de Deus. A parte 5, Isaías enfatiza que a Síria seria destruída. Vai dos versos 27 ao 33. Desses versos, Isaías falará do fim certo da Síria. Essa sessão falará da certeza que a desolação da Síria foi provocada pelo poder de Deus e não pelo Egito. Falar da destruição da Síria, quando ela está no auge, sendo usado por Deus,
vai ganhar pouco crédito, né, no meio de alguém, de gente que está vendo só a Síria no poder. Por isso que se requer fé naquilo que Deus fala e que se reconheça Ele quando Ele usa os seus profetas. Nesse sentido, o nome de Deus é a sua poderosa e iminente presença no mundo, e a sua chegada está prevista com todo o poder e muita indignação, sendo os seus lábios cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor, sua respiração como um ribeiro transbordante, sua chegada até ao pescoço para peneirar as nações como peneira de destruição e um freio de fazer errar nas queixadas do povo. Versos de número 27 e versos de número 28. A sua chaga é até o pescoço. A profecia não deixa claro quando ou exatamente como isso aconteceria, mas era certo que a Síria não sobreviveria à ira de Deus, pois o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio de pedras de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria que feriu com a vara. Para você entender bem, você tem que fazer leitura do capítulo, para você ver. São termos que são difíceis de se capturar, mas quando explicados à luz do que você já leu e está lendo, acompanhando, você vai entender. Isaías 30 começa, ai dos filhos rebeldes. É isso que eu digo para você, cuidado com a rebeldia, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ixi, aí é difícil, hein? Esse é o capítulo 30, que começa com esse verso 1 e termina com 33. Porque Tofete já há muito está sendo preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele a desfaz, ele a fez profunda e larga. A sua pira é de fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Ela, Tofete, nesse verso 33, era uma cova larga e profunda no lado sul de Jerusalém, que continha uma fogueira abrasadora na qual crianças eram queimadas como oferta ao deus Moloque. Estaria preparada há muito tempo para o rei e seria o assopro do Senhor que, como torrente de enxofre, a estaria acendendo. Deus determinou quando o julgamento teria início e também qual seria a sua extensão. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 31. Por hoje é só, fiquem com Deus, curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog site Jamais Desista, inscreva-se no nosso canal. No Jamais Desista você encontrará essa parte da narrativa escrita, que vai auxiliar na compreensão desse vídeo e áudio. Conheça nossa loja virtual, semeadores.com.br. Também conheça nosso blog site, Jamais Desista, e nossa loja física no centro de Taguatinga. Às 8h30 estaremos com oração e mais palavra todos os dias pela radio.osemeadores.com e aos sábados às 15 horas com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus assim o permitir. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.